Olá, queridos. Nossa 11ª aula. Compartilhar aqui a nossa tela e pedir para você assinar o canal, compartilhar os nossos conteúdos, dar aí o seu like e também comentar. Pode ficar à vontade nos comentários para que a gente possa responder as suas dúvidas. Então, eu quero começar hoje falando um pouco da escrita paulina, tirada de um trecho que eu publiquei. Diz assim: as missivas paulinas nasceram da necessidade de comunicação com as novas comunidades de fé cristã, pois elas foram iniciadas, implantadas em lugares geograficamente distantes. Então, quando havia uma necessidade da comunidade e Paulo estava em outra região, o problema de comunicação era sanado via cartas. É um meio comum de comunicação da antiguidade, essa maneira de escrita de cartas, de epístolas. Porém, Paulo traz algumas inovações ao gênero, que não daria tempo aqui de explanar todas, mas ele tem uma originalidade em algumas escritas desses textos que ele coloca no epistolário dele, que são bastante interessantes. Então vamos lá. A comunicação era sanada quando ele estava em lugares distantes via cartas. Por quê? Ele estava sempre implantando igrejas em locais diferentes, por vezes distantes um dos outros. Então, ele precisava dar uma continuidade ou uma instrução, ou responder alguma dúvida da comunidade de fé, ou dar uma continuidade ao seu pastoreio, que por vezes ele saía de um certo local, não por vontade própria, mas por perseguição, ficava então preocupado com o que ele deixou lá de ensino, às vezes mais básico, e então a carta servia para esse meio de ensino. Paulo lhes escrevia como apóstolo, a 1 Coríntios 9:12, ele fala que se ele não era apóstolo para outrem, era então para aquela comunidade. Então ele exercia essa autoridade apostólica nos seus escritos. E a gente vai ver isso logo, logo. Aqui mais uma imagem daquela escavação de Dura-Europos do século III, de uma casa que funcionava como igreja. Então, a cena aí pintada na parede do paralítico quando ele recebe a cura e sai então caminhando. E aqui a gente começa o nosso texto de hoje dizendo assim, esse 9:10, ele é muito forte, que aos olhos de quem lê corrido, e assim na aula, se não me engano, ou a segunda aula, eu falo sobre a importância de se ler devagar, de fazer as perguntas ao texto, para que a gente possa extrair dele o melhor. A gente, às vezes, não nota tanta riqueza como a gente vai ver agora. 9 diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, o que que eu destaco aqui? O amor fraternal, Filadelfias. Provavelmente ele está falando realmente desse amor entre os irmãos daquela comunidade de fé, pois havia uma convivência nova para todos, em que essa convivência tinha que ter por base o amor. E ele fala que não há necessidade dele escrever sobre isso, porque o próprio Deus, e aqui é uma rapsa legômena, uma palavra que você não vai ver no cânon neotestamentário novamente, theodidactos, é uma palavra que é um adjetivo que quer dizer aprendestes de Deus, ou fostes instruídos ou ensinados pelo próprio Deus que deveis amar uns aos outros. É algo assim bastante forte que chama a atenção, que o próprio Deus instruiu aqueles cristãos novos na fé ainda a amarem-se uns aos outros. E o verso 10 traz algo um pouco até chocante. Ele fala assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia.
Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes, ou seja, abundeis, é uma outra possibilidade tradutória aqui, cada vez mais. Ele traz aqui uma instrução que a prática do amor, apesar de estar sendo seguida por eles, não deve ser estagnada. Devemos progredir em amar uns aos outros, abundar cada vez mais. Ele ensina aqui que a vida cristã não está baseada num patamar do qual achou-se que ficou bom. Não, tem que se progredir, abundar em cima daqueles preceitos já estabelecidos e que também já estavam sendo praticados. 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente. Essa palavra no grego, viver em paz. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Essa palavra já vem aí a fazer eco com aquele texto que eu trouxe na tela anterior, que diz que ele exercia aquela autoridade apostólica. Então, como vos ordenamos. 12. De modo que vos porteis com dignidade. Essa palavra também traduzida para decentemente. A gente nota que Paulo fala muito da pureza, da santidade. Então, ele está falando e reiterando essa questão da decência, da dignidade para com os de fora e de que nada venhais a precisar. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele está fazendo referência ao evento escatológico das últimas coisas, das coisas finais. Muitos apregoam que será algo que não será visto, não será ouvido. E aqui Paulo traz que será realmente carregado de ruídos, né? Nós temos aqui a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, uma descida dos céus, temos os mortos ressuscitando, então temos esses ruídos escatológicos, vamos chamar assim. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui ele vem dizendo no 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Porque esse verso 17 fala, nós seremos arrebatados. E ele fala, os mortos ressuscitarão. Então, ele está trazendo aqui eventos futuros, mas que faz parte também da ideia daquela tríade paulina da fé, da esperança e do amor, aqui da esperança. Então, qual é a esperança do cristão? O segundo evento da volta de Cristo, os eventos futuros escatológicos, que se segue daí para frente. Então, ele fala: consolai-vos. Então, é algo que traz consolação e faz com que o cristão não perca a esperança. A situação dos mortos, diz a epígrafe e a vinda. 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, no sentido de desconhecimento, com respeito aos que dormem. Esse dorme, a palavra é mortos mesmo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, é isso que a gente estava falando na tela anterior. 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que já morreram. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, a palavra parousia, né, de ser a situação escatológica do Senhor, de modo algum, e esse de modo algum é muito enfático, que traz dois nãos do grego, o u e o mé. Não, não precederemos
os que dormem ou aqueles que já morreram. Então, na aula seguinte, nós estaremos então trazendo esse capítulo final e gravaremos então duas aulas mais para fecharmos essa questão da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, agradeço por vocês terem assistido. Compartilha, assina o canal e nos veremos na próxima aula, querendo Deus.